Como aceitar o que dói, como aceitar uma doença, como dizer sim para uma doença, como aceitar uma separação, como aceitar uma perda, como dizer sim para um luto. Tudo isso são questões extremamente difíceis. Essa semana eu atendia uma cliente que tem uma doença, uma situação rara, e na constelação, durante a movimentação, ela fez uma constelação com bonecos no tabuleiro, e ficou muito nítido que o principal movimento dela deveria ser dizer um sim para essa doença, que ela chegou lá dizendo que ela queria acabar com aquela doença, uma doença que ela sofre já há muitos, muitos anos. E na constelação ficou claro que ela tinha que dizer um sim para essa doença. Então, como dizer um sim? Às vezes é muito difícil a gente, como terapeuta, conseguir levar a pessoa a entender que esse sim, ele traz benefícios, porque toda doença, toda situação ruim, toda separação, tudo, ela é muito difícil no momento de aceitar, mas ela é um passo, geralmente, para uma situação muito melhor depois, quando a gente consegue levantar, seguir e ir adiante. E eu me lembrei de uma situação minha, em relação à minha família. Eu tenho um irmão com necessidades especiais, que é mais velho que eu, e eu me recordo de uma época quando eu era adolescente, eu tinha muita raiva em muitos momentos por causa dessa situação. Em muitos momentos eu fiquei muito revoltada, porque a gente tinha que deixar de fazer coisas, eh, era difícil, tinha que ter aquela atenção o tempo todo. Ele entrava no meu quarto, ele sujava as coisas, ele pegava as coisas, eu tinha que cuidar dele em alguns momentos quando a minha mãe trabalhava. Então eram situações que, num momento de adolescência, me geravam muita raiva, muita raiva. E eu fiquei, em alguns momentos, eu caía na cama e chorava e perguntava: por quê? Por quê? Por que que eu tenho que ter um irmão assim? E hoje eu tenho até vergonha de falar isso, pelo carinho que eu tenho com o meu irmão e pelas coisas que acontecem. Eu vivi uma circunstância com ele hoje que me fez me emocionar muito. Eles têm um monte de brinquedinhos que foram feitos durante a pandemia. A PAI sugeriu fazer vários tipos de brinquedos para eles trabalhar a motricidade fina. Então, com tampinhas de garrafa, com papelão, com uma série de coisas, muito legal. E ele, nesse fim de semana, minha mãe está viajando e ele veio aqui para casa. Em especial, eu me lembrei dessa situação porque é, ele estava montando, era um tabuleiro onde tinha que botar umas tampinhas de garrafa, e ele estava fazendo isso, estava montando ali. E eu cheguei, e ele adora a balinha de goma, e eu coloquei as balinhas de goma nas bolinhas onde ele tinha que colocar as tampinhas de garrafa, e eu disse para ele: cada vez que tu for colocar uma tampinha, tu pode comer uma balinha de goma, aquelas balinhas de goma maior assim. E ele ficou ali montando, ele tem muita dificuldade, né, de pegar as coisas pequenas, mas ele ficou ali fazendo, sentado na mesa, e eu fui lavar a louça. E quando eu estava lavando a louça, ele veio me mostrando uma das balas, assim, eu fiquei olhando, mas o que que tem? Eu pensei: será que tem alguma formiga, alguma coisa assim? Porque ele veio mostrar. Daí ele olhou e disse: "Ó, tu, que era para mim a bala". Então essas coisas, hoje em dia me emociona muito, de ver o carinho. E eu nunca me esqueci do que minha mãe me disse, lá naquela época quando eu era adolescente. Numa dessas crises que eu tive, revoltada por ter um irmão assim, por que que eu tinha que cuidar, por que que isso, por que que aquilo, a minha mãe chegou para mim e me disse: "Chega, eu só vou te dizer uma coisa. E se fosse tu no lugar dele? Tu já pensou nisso? Tu acha que só tu sofre? Tu já pensou o quanta vontade ele tinha de poder caminhar, de poder falar, de poder se expressar da mesma forma que tu consegue, e no entanto ele nem ele aceita isso e ele continua conseguindo expressar ainda carinho". E essa frase me marcou, e hoje, quando aconteceu essa circunstância, eu me lembrei dessa situação e eu entendi talvez mais profundamente o que quer dizer a gente dizer um sim.
para aquilo que é difícil, para o que nos incomoda. Esse é um exemplo de dizer um sim, e quando a gente consegue dizer um sim, como a minha mãe fez, como o meu pai fez, para uma circunstância difícil, se torna tudo mais leve e a gente começa a ver como com outros olhos. A circunstância não muda, mas a sensação que a gente tem muda muito. Então, no meu caso, quando eu aprendi a dizer um sim para essa dificuldade do meu irmão, eu descobri que tudo pode ser mais leve. As pessoas me perguntam às vezes: "Tá, mas é difícil lidar com ele?" Em alguns momentos existem algumas dificuldades. Ele precisa de apoio para ir no banheiro, ele precisa de apoio para tomar banho, para se vestir, mas está tudo certo. Hoje em dia, depois que a gente aprendeu a dizer sim, que eu aprendi a dizer sim principalmente, é como algo que tem que ser feito, não é um peso. Você acha um peso, por exemplo, ter que escovar dente todos os dias? Talvez alguns achem uma coisa bem chata, outros não, a gente vai e faz automático. Lidar com o meu irmão hoje, depois que eu consegui dar esse sim total, é assim. É simplesmente algo que entra na rotina quando ele está com a gente e está tudo bem. E se torna tão mais leve. Então, o que eu tento fazer hoje com as pessoas que eu atendo é mostrar para elas que a situação, por pior que esteja, a gente pode direcionar para que seja dado um sim para a circunstância do jeito que ela é, para que você possa recuperar a sua força de seguir de uma forma leve. Seja uma separação, seja uma perda financeira, seja uma perda de um relacionamento, qualquer circunstância, por pior que seja. O primeiro passo é conseguir olhar para aquilo, é conseguir viver o luto que for necessário ser vivido e dizer um sim para aquilo do jeito que é. E a partir dali, buscar a força para seguir. Porque da mesma forma que na circunstância do meu irmão não mudou nada, meu irmão continuou sendo uma criança, hoje um adulto com necessidades especiais. Mas o que eu senti em relação à minha relação com ele, mudou tudo. O fato dele não mudou, continua ali, mas mudou a forma como eu lido com isso. E a terapia sistêmica, a constelação familiar, os cursos onde a gente trabalha com as questões sistêmicas, eles podem auxiliar, sim, a gente chegar a esse ponto de conseguir dizer um sim para aquilo que é difícil, para aquilo que dói e para aquilo que a gente não consegue lidar no momento.